Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para dar sequência às discussões, às reflexões temáticas do grupo Caminhos do Bem. Então hoje o tema que a gente vai abordar diz respeito à progressão dos mundos. Esse é um tema tratado no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, a partir daquela fala de Jesus que diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Então, para a gente entender, especialmente aqueles que ainda não são praticantes ou que têm bastante conhecimento da doutrina espírita, a gente precisa compreender que essa fala de Jesus é justamente para nos esclarecer acerca de que há muitas, como ele próprio diz, né? Há muitas moradas, há muitas casas, ou seja, há muitos mundos. E o nosso universo, ele é constituído de inúmeros e inúmeros mundos, e todos eles habitados por seres em diferentes escalas evolutivas. Isso quer dizer o quê? Que nada, ou seja, nada criado por Deus é sem um sentido. Nós não temos inúmeros planetas inabitados. Eles são habitados por diversas formas de vida. O que a gente ainda enquanto ciência não compreende é que a vida, o conceito vida, ele é um conceito que não pode ser visto pelo ponto de vista material, e sim com a essência espiritual. Então, o que quer dizer isso? Em outras palavras, quando a gente fala em vida, a gente sempre associa a morte. E aí a gente entende que a vida, ela é aquele instante que a gente está encarnado no corpo físico, na matéria. Mas a vida, na verdade, não é isso. A vida é o percurso todo, toda a jornada evolutiva de um ser, do espírito que a gente chama. Então esse espírito tem um conceito associado à vida, e uma vida de plenitude, ou seja, é uma vida em que ele precisa viver plenamente cada escala evolutiva. E o seu percurso, a sua jornada no tempo, ela é infinita. Ou seja, a vida, ela não acaba, ela tem fases. Então, nós podemos dizer que o espírito é imortal. Ou seja, a vida, ela não é finita. A vida, ela tem um sentido imortal. Quando a gente fala na imortalidade, parece que a gente está tratando de algo que para muitas pessoas, para muitas sociedades, especialmente as antigas, elas buscavam sempre entender essa imortalidade. Então elas se imortalizavam através da arte, através de outros elementos, sempre com alguma coisa fixada na matéria, na parte física. Mas a imortalidade, ela está na essência, que é o espírito. E a vida terrena, essa vida que a gente vive, que a gente tem um dia para chegar, tem um dia para voltar, essa é uma vida que a gente vive apenas uma fase dela. Ela continua na espiritualidade depois disso, e ela já existiu antes da gente chegar aqui. Ou seja, para que a gente hoje esteja vivendo aqui na Terra, encarnados como seres humanos, nossos espíritos já são milenares, para que a gente possa estar nesta forma física, para que a gente possa estar nesse nível evolutivo que nos encontramos agora. Então nós somos velhos espíritos já,
mas ainda não tão velhos quanto, né, deveríamos ser em sabedoria. E por isso é importante a gente falar então sobre essa progressão dos mundos. Porque o universo, quando a gente vamos falar em universo, nós vamos falar num conceito infinito, né? O universo é algo que a gente olha para cima e enxerga para entender. Então a gente olha para cima, a gente enxerga o céu. O céu, a gente diz, é infinito, faz parte do universo. E assim é a vida, ela é infinita e faz parte do universo. E infinitos são esses mundos constituídos nesse, né, universo. Então, para a gente entender, a gente olha para cima e a gente vê, por exemplo, à noite, bilhões e bilhões de estrelas brilhando lá, né, no despontamento. E a gente pensa, nossa, né, quanta estrela, que céu bonito que Deus criou para nós. Né? Isso o homem achando que ele está sozinho, que só existe vida nesse planeta. E aí nós temos então, né, quando a gente olha para o céu e a gente vê cada pontinho de luz lá, a gente pode entender que cada um desses pontos é uma morada física. Ou seja, é uma das casas, né, do Pai que Jesus estava nos explicando. Então, além das moradas, que o universo é constituído daquilo que é visível para nós e daquilo que é invisível. E aquilo que é visível diz respeito aos mundos físicos, que são constituídos de matéria. E os mundos invisíveis, que são aqueles invisíveis para nós, que estamos encarnados e que só conseguimos ver a matéria. Mas que são então os mundos constituídos de outras formas, né? Então podemos dizer que essas outras formas são energia, certo? Bom, dentro dos aspectos da progressão dos mundos, essa é uma organização. Então quando a gente olha, né, para o céu e a gente vê aqueles inúmeros pontos de luz, então a gente pode entender que cada ponto daqueles é um sol. Então cada estrela é um sol. E aquele sol, ele é a estrela de um grupo de planetas. Quando a gente olha para o nosso sol, ele é muito, muito, muito maior, né, do que uma estrela. Por quê? Porque o nosso Sol é a estrela do nosso sistema solar, aquela estrela que está mais próxima de nós, que é aquela, né, que organiza os mundos desse agrupamento, né, espiritual que precisa estar encarnado nesses mundos desse sistema. Quando a gente olha para o céu e vê aqueles pontinhos de luz lá mais distantes, que são, a gente chama de estrelas, são sóis de outros mundos. Então imaginem só por aí, quando a gente olhar para o céu e ver aquele monte de pontinhos, a gente tem que lembrar sempre que são todos os sóis que iluminam, que energizam, né, e que cuidam da organização de outros infinitos mundos materiais. Além disso, então, para a gente entender que aqui no nosso sistema solar, né, a organização dos planetas que a gente tem em volta do nosso Sol, a Terra é apenas um deles desse sistema. E existem bilhões e bilhões de sistemas solares, né, na galáxia que formam esse universo. Então, vários sistemas solares com vários sóis e vários planetas formam sistemas, né? Esses sistemas formam galáxias. Galáxias formam universo e está sempre expandindo e expansão. Por quê? Porque Deus está sempre criando, né? Criando mais e mais seres para que possam evoluir, né, na sua jornada infinita. Então a criação de Deus também é infinita. Portanto, a nossa jornada também é infinita. Certo? Bem, voltando ao ponto então das progressões dos mundos, esses mundos que a gente está falando
tanto físico quanto, vamos chamar de espiritual, que são aqueles que não são físicos, né? Que não são visíveis. Esses mundos, eles se classificam basicamente, há outras classificações, mas para a gente ficar mais fácil, mais claro, 4 classificações. A primeira, então, é dos mundos inferiores. A outra é da categoria dos mundos de provas e expiações. E a outra, né, a terceira dos mundos regeneradores. E a quarta categoria, então, dos mundos superiores, que são os mundos mais evoluídos. Então, nós vamos entender que quando a gente é criado por Deus, né, isso ainda é difícil da gente entender, nós somos criados brutos, ignorantes, né, porque a gente é chamado nessa etapa de centelha divina, né, um pedacinho de luz, vamos chamar assim então. Uma pequena energia onde contém todo o processo que a gente vai desenvolver até se tornar o que a gente é hoje, e depois do que a gente é hoje, outros tipos de seres, até a gente chegar, né, à fase de arcanjos, que isso é tema de um outro assunto que a gente também vai abordar. Bem, então esses mundos, eles são criados para que a gente possa nos desenvolver justamente. Então essa centelha divina, ela precisa ir tendo experiências, porque Deus coloca na gente todos os dons, todos os princípios da divindade. Mas como nós não somos robôs, ele não cria robôs, né, nós temos a liberdade, né, e essa liberdade e essa identidade particular, pessoal, que cada um tem, ela é construída a partir daquilo que a gente desenvolve. Por isso ninguém, né, é igual a ninguém. Então é por isso que precisa ter todo esse sistema de mundos para que a gente possa se desenvolver, né, dentro de um processo de igualdade, mas cada um com as suas características. Então, mesmo que Deus crie em massa, né, vamos imaginar Deus como uma grande nebulosa que está, né, soltando faíscas de sua luz divina, né, e essas faíscas todas, né, poderiam ser os espíritos, né, a essência, o ser, o princípio inteligente. Então a gente tem vários nomes para tentar ilustrar essa forma de Deus criar, que na verdade a gente ainda não tem a plena consciência e condições de compreender, né? Porque Deus não é um homem, Deus não é uma figura humana, né? Então nós vamos imaginar a gente sempre imagina como um grande homem, né? Que cria, mas ele não tem essa imagem. Isso é apenas uma etapa do nosso processo evolutivo. Bem, nesse sentido, então, para que a gente possa ser diferentes e tudo aquilo que a gente desenvolve ser uma conquista própria nossa, do mérito do nosso espírito, Deus cria todas as condições para que a gente possa desenvolver, então. E os mundos físicos fazem parte desse processo, né? Assim como os mundos espirituais. Então, basicamente, o espírito, ele pertence ao mundo espiritual, a esse mundo invisível, né, que a gente fala. E quando ele está encarnado, ele vai então fazer parte, vai viver no mundo físico, com matéria, por exemplo, a Terra. Tá? E aí o espírito, claro, conforme o seu nível de adiantamento, né, o seu nível de desenvolvimento, ele vai fazer parte de um grupo de mundos específicos. Quando o espírito ainda é bruto, né, bruto no sentido, em todos os sentidos, né, a brutalidade, ele é como se fosse um diamante que não está polido, é uma pedra bruta ainda, né? Então esse espírito bruto, ignorante, que é só um princípio ainda, que ele não se desenvolveu, ele não tem a consciência plena, ele ainda está aprendendo, se constituindo. Esses espíritos, eles estão ligados aos mundos inferiores.
E por que são mundos inferiores? Porque cada escala evolutiva, né, do espírito, ele vai para os mundos correspondentes. Então, se eu sou um espírito inferior, ainda nessa fase inferior, eu estou ligado aos mundos inferiores. Se eu sou um espírito superior, eu estou ligado aos mundos superiores. Se eu sou um espírito em estágios intermediários, né, não sou nem inferior e nem superior, eu vou estar nos mundos ainda, né, dentro dessa escada. Como, por exemplo, vou estar nos mundos de provas e expiações ou nos mundos regenerados, até que depois, né, quando o meu espírito se melhore, quando eu consigo evoluir, eu vou então conseguir subir, né, e estar na faixa dos outros mundos que são os superiores. O que caracteriza um mundo inferior, então? Mas antes disso, só lembrando, para não esquecer, que a gente não pode olhar dessa forma e dizer assim, mas ele é então inferior ou ele é superior. Não é dessa forma que a gente quer falar sobre os mundos, né? Como se a gente, aqueles mundos inferiores. Lembrem que todos começamos do zero, certo? Então, todos nós começamos a nossa jornada evolutiva num mundo inferior. Para hoje estar na Terra, para a gente ter uma ideia, a Terra, ela é um mundo de provas e expiações, ou seja, ela já está numa escala um pouco mais adiantada do que os mundos inferiores, certo? Então todos nós que vivemos aqui na Terra nesse momento, a gente já passou pelos mundos inferiores, certo? Então, nós não podemos olhar, né, com esse olhar de que o inferior é aquilo que é menos do que eu. Não. O sentido que a gente coloca e que a gente entende é que o inferior, né, apesar do termo, ele diz respeito àquele tipo de processo que o espírito ainda precisa, que é o inferior, aquele que é o menor ainda, né? Aquele que é o básico, que está começando a sua jornada. Esses mundos inferiores, eles não têm muito, o espírito que está lá, né, e as formas de vida que estão nesses mundos inferiores, não quer dizer que é uma forma humana, né? Então há várias formas de vida, mas esse espírito ainda nessa faixa inferior vive num mundo que é característico é caracterizado pela sobrevivência. Ou seja, tudo que ocorre nesse mundo, e tudo que ele precisa fazer é para manter a sua vida, é para sobreviver. E isso que vai acontecer é regido pelo seu instinto. Ou seja, né, são as paixões que reinam soberanamente nos mundos inferiores. Então é o instinto que vai determinar as ações, a forma de agir, de pensar, né, e de sentir desse espírito. Então há várias faixas de mundos, né, dentro desse inferior. Não é tudo igual, tudo é relativo. Ou seja, nada é absoluto, certo? Então mesmo que o mundo, os mundos que pertencem aos mundos inferiores, a essa categoria de mundos inferiores, eles estão em várias faixas ainda evolutivas, né? Mas que ainda fazem parte desse grupo de mundos inferiores, certo? Cada um com suas características, mas eles fazem parte desse grupo de inferiores principalmente porque ali ainda reina somente os instintos e as paixões, que a gente chama. Nesse sentido, não tem vida moral, né? Não se tem a moralidade ainda, não tem isso, tá? O espírito ainda não chegou nesse ponto da sua questão moral, de desenvolver a sua moral, por isso ainda é um mundo inferior, certo? Bom, vamos então para a segunda categoria que a gente falou, que é os mundos de provas e expiações. Nesses mundos, então, a gente entende, a partir dos esclarecimentos espirituais, que a Terra, ela faz parte desse grupo, né, dos mundos
regidos pelas provas e expiações. O que caracteriza esses mundos de provas e expiações? É justamente isso que dá o nome à categoria desse mundo. Nós vivemos, nós já temos uma condição elevada, nós temos a nossa moral já em desenvolvimento, nós temos o bem, e o mal já bem definido, e a gente mistura tudo isso nas nossas vivências para que a gente possa explorar tudo isso. Vamos imaginar então que esse espírito ele é um diamante ainda bruto, mas que ele começou a ser polido e ele já está com um brilho, então ele já está no processo de polimento. E as provas são justamente aquelas situações que a gente precisa vivenciar no nosso dia a dia para que a gente possa aprender as lições, para que a gente possa aprender os ensinamentos, para que a gente possa aprender as condições que levam o nosso espírito para a superioridade. Então, ou seja, o que são provas? Que tipo de ensinamentos são esses? São aqueles que o próprio Jesus nos ensinou. Com o seu evangelho, que ele trouxe todo o código moral que a gente precisa adquirir. Então, é o desenvolvimento das virtudes, a eliminação dos nossos defeitos, no sentido de tudo aquilo que não é virtuoso, Então, os nossos maus hábitos, o nosso caráter, ele precisa se elevar, e para isso nós temos as provas e as expiações. Então, são as situações que a gente enfrenta no dia a dia. Às vezes é uma situação conflituosa que a gente enfrenta com o nosso vizinho, nos chateou muito a forma como ele conduziu alguma coisa, a forma como ele se portou, Então isso não deixa de ser uma prova ou uma expiação. A expiação ela se caracteriza quando eu já tive aquela lição sobre aquilo que eu preciso aprender, e daí eu vou expiar para ver se realmente eu aprendi aquilo na prática. Então, vamos falar sobre uma coisa, enfim, o ciúme, por exemplo. É algo que a gente precisa eliminar dos nossos sentimentos, das nossas energias. E aí, se eu já tenho consciência, já venho desenvolvendo, já fiz muitas provas, já tive que enfrentar muitas situações onde eu fui vítima de ciúme ou eu tive ciúme. Então eu já aprendi sobre isso, eu já tenho plena consciência sobre o ciúme. E aí então, depois disso, eu sou colocado em situações de expiação. Então eu vou ser colocado e vou enfrentar no meu dia a dia situações de ciúme. E se eu não desenvolver, não manifestar ciúme naquelas situações, significa então que essa expiação deu certo, ou seja, eu estou conseguindo já não ser mais ciumento como eu era antes. Então são as expiações, por isso são importantes. Depois, nós temos uma fase que são dos mundos, de uma categoria dos mundos regeneradores. Ou seja, depois que a gente passa pelos mundos das provas e expiações, e eu disse que a Terra está nessa fase, a gente vai, enquanto espírito, depois que a gente cumprir todo o programa educativo e não reprovar, tem a reprovação, a gente permanece, ou vai, igual uma escola, igual uma série escolar. Se a gente aprendeu, a gente passa adiante. Se a gente não aprendeu, ainda a gente permanece ali para que possa de novo se passarem as lições para que a gente possa aprender. E aí depois que a gente aprende as lições, então, não tudo ainda, porque nós ainda não estamos na condição de perfeitos e nem seremos, mas nós estaremos mais adiantados. E aí a gente vai para o mundo, então, das categorias dos mundos regeneradores. Esses mundos regeneradores, eles são mundos que são transitórios para os mundos superiores, ou seja, é uma preparação, Então ali vivem já seres espíritos mais evoluídos, onde já o mal não reina mais. Já existe o bem,
né? E todas as situações que ocorrem ali não são ainda de eterna felicidade. Ainda há dificuldades, ainda há desafios, mas já não, a maldade, a brutalidade já passou, já ficou para trás. Já não precisamos mais aprender a partir de doenças, né? A nossa aprendizagem ela se dá sobre o esclarecimento, a partir da reflexão, da vivência. Então são mundos mais ditosos, mais felizes, são mundos que não têm mais o domínio do sofrimento. Nós não precisamos mais aprender com a dor, nós aprendemos pelo amor. Então são mundos completamente mais desenvolvidos, né? Tem mais formas de vida inteligentes, são espaços, são lugares, são formas de conviver, né? Onde já se tem uma moralidade muito, muito mais elevada. Para que essa moralidade, cada vez mais elevada, ela vai construindo as bases do homem superior, aquele homem que depois, né, o homem espírito, vai viver nos mundos, né, vai entrar nos mundos superiores. E por fim, então, a outra categoria dos mundos que o Evangelho traz são aqueles mundos que são chamados de mundos superiores. Esses mundos superiores, então, como o seu próprio nome diz, já vivem somente seres de luz, seres iluminados, seres em estado adiantado de evolução, né? E aí, então, só vivem nesses mundos, obviamente, aqueles espíritos, todos aqueles seres que já desapegaram das coisas da matéria, que já não são mais maldosos, que já não são mais invejosos, que não são mais ignorantes, já não cultuam em si nenhuma forma mais de agressão ao outro ou de agressão ao seu próprio ser. Ou seja, aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala, aquilo que ele sente e aquilo que ele faz condiz com um processo muito mais adiantado, onde só reina o bem, né? O bem comum, onde reina o amor e onde se pode dizer que há vida feliz. Ou seja, não há tristeza porque não há problemas, não há dificuldades nesse sentido, não há sofrimento como a gente conhece hoje. Então, quando a gente fala de felicidade e de mundos felizes, eles existem sim, e são esses mundos superiores. Então, nós não temos ainda a noção exata do que é ser feliz de verdade, o que é viver em felicidade plena. Mas nós temos momentos de alegria, nós temos momentos e estados de felicidade para que a gente possa assim alimentar o nosso ser lá, né, a esperança de que há um mundo sempre melhor. Então por isso que há, obviamente, esses momentos em que a gente é feliz e que a gente vive em felicidade sim. Alguns seres, né, vivem, né, e tem muito mais momentos, né, e estados de felicidade do que outros. E isso é em função do seu próprio processo evolutivo no seu mundo. Bem, os mundos superiores, então, são regidos pela paz, pelo amor, pela benevolência, ou seja, todas aquelas virtudes que a gente precisa desenvolver. Desenvolvemos as nossas virtudes, a gente passa a integrar os mundos superiores. Voltando um pouquinho ao nosso mundo, a Terra que a gente vive, né? Eu falei que esse é um mundo de provas e expiações. Mas a partir de um determinado momento, né, a Terra está passando por um processo de transformação, onde ela vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração. E aí é importante que a gente entenda, né, que mesmo que a gente hoje esteja como um mundo de provas e expiações, não quer dizer que não existe inferioridade. Existe. Assim como lá nos mundos inferiores,
existem a superioridade, ou seja, a presença de seres superiores para que possam ajudar aqueles lá a caminhar no seu crescimento. Nos mundos mais, como a Terra, de prova e expiação e que passa a ser de regeneração, há também algumas situações da inferioridade do nosso espírito, porque a gente ainda está nessa fase da balança. O que vai pesar mais e o que vai nos levar, nos definir, vai nos levar mais para o alto. Então, nós ainda convivemos na Terra enquanto prova e expiação, nós convivemos com essas duas coisas, essas duas polaridades, o bem e o mal, o inferior e o superior, tudo borbulhando dentro da gente para ver o que vai sair para fora, ou seja, o que a gente desenvolveu, o que a gente aprendeu e como nós seremos. E isso então faz parte desse processo natural do nosso desenvolvimento, da nossa aprendizagem. E aí, enquanto ser, enquanto seres, enquanto agrupamento nessa Terra, ela está atingindo mais ou menos a metade do seu tempo de vida. Todo o mundo físico, ele nasce e morre, nesse sentido igual nós. Nós espíritos encarnamos na matéria e desencarnamos. O nosso corpo se constitui e se desconstitui. E assim é um planeta também. É o mesmo princípio, certo? Então, a Terra hoje, por mais que tenha bilhões e bilhões de anos já, ela está na metade do seu tempo de vida. Então, esses bilhões todos da Terra até agora, ela já passou por um mundo, ela já fez parte de um mundo inferior, até um determinado tempo. Aí depois ela passou a ser parte de um mundo de provas e expiações, e a partir de agora ela começa a fazer parte de um mundo de regeneração. Então ela tem mais essa outra etapa, metade do seu tempo de vida, para que os seres que vivem aqui possam estar se regenerando, ou seja, se constituindo, desenvolvendo, curando as coisas que é da inferioridade, regenerando para que possa subir para os mundos superiores. E aí então, nesse sentido, a Terra, enquanto um mundo de regeneração, ela vai ser um mundo melhor do que ela é hoje. E isso vai durar ainda de 100 a 300, 500 anos para que ela possa se constituir e aí sim dizer que ela então faz parte, já é um mundo de regeneração. Veja, nós temos aí 500 anos para que os seres humanos que viverem daqui a 500 anos aqui na Terra serão espíritos melhores do que a gente é hoje. Talvez nós possamos ter uma chance de viver nessa Terra, nessa nova fase. Talvez a gente tenha que ir para um outro mundo porque nossas vibrações, os nossos sentimentos, eles não são condizentes com essa nova fase. E por isso que há uma série de acontecimentos com o nosso planeta, porque ele está se transformando. Se antes nós acolhíamos essas duas polaridades entre bem e mal, a partir do momento que ela passa a ser de regeneração, esse mal não pode mais coexistir com o bem, porque aqui eles estão se definindo. Lembram do trigo e do joio? Eles até crescerem, eles são a mesma coisa, eles são iguais. E é só quando ele floresce que dá o fruto que dá para se entender e diferenciar qual é o joio, que é o ruim, a erva daninha, e qual é o trigo, que é aquilo que é o produto que faz bem. Então assim somos hoje, como joio e trigo, estamos juntos para que a gente possa ter a oportunidade de crescer, florescer e produzir. Bom, se eu sou joio, ou seja, não produzir nada de bem, eu vou me enquadrar como um ser que não pode mais viver nesse espaço, com esse grupo, porque eu estou prejudicando em vez de ajudar. Então, toda vez que a minha ação se torna prejudicial para mim, para os meus, para a sociedade, cada vez menos eu vou ter a chance de viver com esse grupo, certo? Então, aqueles que não precisam mais enfrentar situações de dor, de violência, de corrupção,
eles já estão livres disso, eles já não praticam mais isso, eles não vão mais precisar conviver com esses que ainda praticam. Por quê? Porque eles já aprenderam, eles já estão livres disso. Eles não precisam mais conviver com a doença, né, para que eles possam melhorar o seu caráter, os seus sentimentos. Então, esse grupo de espíritos que talvez eu faça parte, talvez você faça parte, talvez nossos amigos possam fazer parte, esse grupo de espíritos ainda inferiores, que ainda se apegam a essas questões, eles vão passar por situações para serem, né, retirados da Terra e levados para outro mundo, né, mais inferior, porque vai ser mais condizente com o seu estado de erraticidade, que chama, né, o seu estado de erros, com o seu, né, o seu programa evolutivo continua lá no inferior. Eu espero, assim como todos nós, a gente espera sempre estar numa condição melhor. Mas se eu não fizer nada, se eu não me esforçar para isso, né, então eu vou ficar em qual? Eu quero estar nesse, né, da regeneração, que é um mundo mais feliz, que é menos sofrimento, que é mais evoluído e que eu vou então experimentar vários outros tipos de situações para o meu espírito se aprimorar ainda mais, para desenvolver as virtudes, para depois dar o outro salto que é para os mundos superiores. Claro que a nossa jornada evolutiva é de bilhões e bilhões e centenas de bilhões de anos, né? Então nós temos esse tempo, mas vejam que cada um tem um tempo, mas nós temos um tempo que chegou aqui. Bom, então se a partir desse tempo, que foi bilhões de anos, eu não progredi nessa escala aqui, então eu não vou seguir adiante com esse grupo de espíritos. Eu vou para um outro grupo que está condizente com aquilo que eu sinto e com aquilo que eu penso. Né? Então, para explicar essa fase de transição da Terra de um planeta, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós temos no Evangelho, né, de João, a questão do Apocalipse, que chama, né, que são aqueles textos que ele deixou como previsões de algumas coisas que aconteceriam, né, para que esse mundo, como consequência das mudanças desse mundo, e é o momento que a gente está vivendo agora. Né? Nada de espanto, mas como coisas naturais. Desde de coisas naturais que se manifestam como violência, como aumento indiscriminado do uso de drogas, como doenças, como essa pandemia que a gente está, né, passando. Então, todas essas situações são repercussões, né, daquilo que está ligado ainda ao planeta Terra, ou seja, tudo aquilo de vibrações que a gente teve durante todos esses anos ruins, né, isso ficou na crosta terrestre, está envolto na aura da Terra, do planeta, desse mundo. E isso faz com que ainda tenha coisas ruins. Então, essa energia, ela precisa ser dissipada, né? Ela precisa ser transformada numa energia boa para que os novos habitantes dessa terra encontrem esse mundo já numa fase, né, de energia boa, de regeneração. Então essa energia que nós produzimos, nós vamos senti-la, vamos trazer para a matéria como dor, para que ela possa ser suprimida e desmontada. Então, se com o meu pensamento, a minha boca, que a minha fala e o meu sentimento, eu produzo essas vibrações, né, e solto elas, eu estou criando. Cabe a mim pegá-las de volta, né, purificá-las e devolver em amor e perdão. Então, isso é o que está acontecendo com o nosso planeta. Né? Então, são todas essas energias ruins que precisam ser depuradas, e cada um de nós que contribuiu com aquela parcela, né, para aquela energia incrustada lá, né, aquela energia condensada, essa energia precisa ser desfeita, porque se ela ficar lá, ela é prejudicial para a nova humanidade. Então, né, não há outro caminho
a não ser a gente fazer parte desse processo pelo amor e não pela dor. Então, pelo amor significa eu transformar tudo isso em amor. Significa eu transformar isso em bondade, em benevolência, em paz, né? E não alimentá-la com ódio, com raiva, com vingança e todos esses outros sentimentos que a gente entende o que é bom e o que é ruim. Né? Então, acho que por hoje, por esse momento, era isso. Né? Agradeço a você que ficou até esse momento e se dispôs a ouvir. Me coloco à disposição, assim como todo o nosso grupo, para perguntas que vocês podem deixar ali no canal, que a gente olha e responde, seja no próximo vídeo ou ali mesmo na plataforma. Agradeço então e desejo que a gente possa, a partir dessas reflexões, entender um pouquinho mais da importância desse nosso melhoramento, desse nosso esforço pessoal para produzir coisas boas, sentimentos bons, pensamentos bons. Fiquem com Deus, que o nosso Mestre Jesus possa nos amparar sempre, nos fortalecer, para que a gente possa, enquanto ser, estar sempre nesse caminho de aperfeiçoamento. Até o próximo.